Para algumas pessoas, a minha história agora pode até parecer assim um delírio. Mas isso está contido no livro do padre François Brin, Linha Direta do Além. Eu tive a alegria de conversar com ele por mais de 3 horas sobre exatamente esse assunto. E trata-se de uma descoberta extraordinária que foi realizada no ano de 1956 com um dos pesquisadores da transcomunicação instrumental, 2 físicos de renome, o padre Pellegrino Ernetti e o padre Gemelli, que foram os primeiros a gravar a voz do além, aqueles a quem eu li o texto que o Papa mandou a mensagem de encorajamento para eles, quando eles ouviram a voz do pai falecido gravada no fio, dentro da Universidade Católica de Milão. O padre Pellegrino Ernetti, é bom que se saiba, era uma das maiores autoridades em física de toda a corporação do catolicismo mundial. Ele foi amigo pessoal de von Braun, de muitos prêmios Nobel de Física, respeitabilíssimo. A sua universidade era frequentada pelas maiores autoridades do pensamento da física. Ele faleceu agora tem 4 ou 5 meses. Esse homem escreveu artigos e anunciou ao mundo a descoberta de um aparelho chamado cronovisor, que seria um aparelho capaz de captar ondas remanescentes que ficaram no passado. Alguns já devem ter ouvido falar disso. Alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar fenômenos paranormais, achei que essa ideia fosse uma fantasia. Mas depois que comecei a estudar os fenômenos da psicometria, comecei a perceber que não é tão fantasioso assim. Tudo aconteceu no dia que eles estavam separando dos gravadores os excessos de ruídos dos harmônicos dos cantos gregorianos. E na hora que ele foi desgravar da fita, ele raciocinou. Cantaram e essa fita gravou o conteúdo do canto. Agora nós vamos desgravar. Se a fita gravou, é porque isso ocupou um espaço no qual a fita aprendeu esse conteúdo de informações e de sons. Se eu desgravar, isso vai desaparecer ou apenas vai sair do lugar? Vai sair do campo magnético da fita e estaria em outro lugar. Porque se ele botasse outra fita e gravasse antes, ficaria preso no campo magnético da fita antes de ser desgravado. Mas se ele desgravasse somente e não prendesse em lugar nenhum, capaz dele vir, será que teria desaparecido? Como todas as grandes descobertas da ciência, tudo sai assim como uma espécie de golpe de sorte. Uma coincidência que no fundo é mais uma sincronicidade ou uma ocasionalidade, entre aspas. O padre Brin, no seu primeiro livro, citou isso palidamente. Quando estive na Europa, conversei com o Dr. Senkowski, um professor de física da mais importante universidade da Alemanha, sobre essa hipótese do cronovisor. E nós raciocinamos muito em torno disso. Por isso vou ler essa história para vocês, arriscando aqui, talvez que alguém me ache até um pouco estranho, ou que até prejulgue que minhas ideias não estejam tão boas. Mas quem já ouviu falar em psicometria conhece bem esse fenômeno. Quem não já ouviu, eu vou dar um exemplo. Um psicômetra é alguém que tem uma faculdade paranormal de botar um objeto em uma mão, mesmo que seja um objeto antigo, um anel, por exemplo. Ele concentra a atenção da consciência naquele anel e entra em contato com a vida de quem aquele anel pertenceu e descreve tudo sobre a vida dessa pessoa. Pergunta: aquele anel guardou alguma informação sobre a pessoa? Como aquele anel funcionou de endereço? Funcionou como endereço entre a mente do indivíduo e a mente da pessoa a quem pertenceu aquele anel. Como o sensitivo entrou nesse contato? Em algum lugar estava registrada essas cenas, senão ele não teria visto. São muitos fenômenos de regressão de memória e que a nossa memória gravou. E na regressão, às vezes o indivíduo revive, ele assiste todas as cenas como se lá estivesse realmente. Mas será que isso só está na memória ou poderia estar em algum outro lugar? As hipóteses hoje de universos paralelos são incríveis. E como nós estamos na era tecnológica, talvez os nossos equipamentos cada vez mais se aproximem das possibilidades das nossas mentes. E aquilo que a mente humana alcança talvez não seja tão absurdo quanto se pensa. A hipótese do cronovisor é uma coisa que assusta algumas pessoas.
Mas diante de tantos resultados que sustentam essa ideia, ela não parece tão absurda, porque agora um prêmio Nobel de Física na França está fazendo um trabalho através do raio laser em vasos antigos da Grécia e está conseguindo gravar algumas conversações, palavras e diálogos que estão aprisionadas em torno daquele vaso. Vejam que as descobertas deixam a gente um pouco tonto nas informações. O cronovisor teria sido um equipamento que foi construído no ano de 1956.